Hoje nós estamos aqui pela graça do Senhor. Podemos receber a palavra do Senhor, ser alimentados no poder e na graça do nosso Senhor. Deus, Ele nos deu a salvação, Ele nos deu a sua palavra para que a gente possa adquirir a sabedoria e caminhar com excelência e servi-lo aqui enquanto estamos nesse mundo. E Ele também nos deu o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo do Senhor foi derramado sobre a vida da igreja. E o Espírito Santo de Deus foi derramado para liderar a igreja, para separar a igreja, para ungir a igreja, também para potencializar a vida da igreja e para enviar a igreja, para cumprir os propósitos do Senhor. Nós somos a continuação da obra de Jesus. Sabe aquela obra que Jesus começou lá atrás e que um dia nos alcançou? Nós somos a continuação dessa obra maravilhosa do Senhor. Nós temos feito 50 dias de jejum e de oração. Nós estamos na última semana, nos últimos dias desse nosso tempo de jejum e de oração. Nessa última semana, Deus tem nos orientado sobre a oração, de nós buscarmos o derramamento do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, um novo Pentecoste sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre cada um de nós. Nós temos clamado e colocado diante do Senhor a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, a nossa igreja, o povo de Deus na terra. Nós temos orado pelo mundo para que Deus manifeste a sua glória. Nós temos colocado diante do Senhor a nossa vida e o nosso coração. E nós cremos que Deus está fazendo algo novo e Ele tem uma obra maravilhosa para fazer em nós e através de cada um de nós. Eu digo para você que está aqui conosco nessa noite, Deus tem uma obra maravilhosa para realizar na sua vida. Aí onde você está. Deus não te colocou aí por acaso. Aonde você está, a partir de onde você está, Deus tem uma obra maravilhosa para ministrar e para realizar na tua vida e através da tua vida. Por isso que Atos 1:8, quando Jesus está dando as últimas orientações para os seus discípulos, para os seus servos, antes dele voltar para o Pai, ele diz assim, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. E o poder do Espírito Santo de Deus derramado sobre vocês será para que vocês se tornem testemunhas do Senhor. Tanto em Jerusalém, que era o lugar que eles estavam, como em Samaria, que era toda a região, toda a Judeia, que era como se fosse a nação deles, e até os confins da terra. O que Deus está falando através disso é que a obra do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, ele se manifesta na sua vida, ele age dentro de você e a partir de você, ele se manifesta por todo o mundo, por todo lugar onde Deus, ele te enviar. É muito interessante a gente refletir sobre isso e entender que a obra do Espírito Santo, ela acontece a partir de nós. Deus, ele não age de fora para dentro, ele age de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de você. E ele se manifesta a partir de você. É de dentro de você para fora que o Espírito do Senhor, ele se manifesta. Hoje eu quero conversar com você sobre a manifestação do Espírito Santo. Eu creio que é desejo da vida de todos nós que o Espírito Santo de Deus se manifeste na nossa vida. Eu gostaria muito, eu quero muito, eu busco muito, nós temos buscado, eu tenho colocado diante do Senhor a minha vida, a minha família, a minha comunidade, a tua vida, eu tenho colocado diante do Senhor e eu tenho pedido ao Senhor para que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós, para que haja uma manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida, como houve nos dias de Pentecostes. Lembrando que esse nosso encerramento do jejum, ele acontece no próximo domingo e é justamente no dia de Pentecostes, no dia que nós comemoramos o derramamento do Espírito Santo do Senhor sobre a vida da igreja. Esse derramamento do Espírito Santo, ele acontece 50 dias após a morte e ressurreição de Jesus Cristo.
50 dias após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, por isso que se chama Pentecostes, que Pentecostes significa 50, após 50 dias. 50 dias depois da morte e ressurreição de Jesus, o Espírito Santo, ele é derramado sobre a vida da igreja. Nós louvamos a Deus por este privilégio santo e maravilhoso, o derramamento do Espírito Santo sobre todos nós. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor para servir como base para a nossa reflexão nesta noite, e é o capítulo 2 do livro de Atos. Tem os 4 evangelhos, depois o livro de Atos. O livro de Atos é considerado Atos dos Apóstolos, na verdade, Atos do Espírito Santo, porque é o movimento do Espírito Santo, né? E Atos, ele vai contar como que a igreja ela vai começando, como que a igreja ela começa se movimentando. É interessante porque se você for estudar o livro de Atos, ele é o único livro da Bíblia que não termina. E de repente parece que houve um corte, né? Ele não termina, ele não encerra. E há um motivo para isso. Porque o capítulo de Atos o livro de Atos tem 28 capítulos. Nós somos o capítulo 29 de Atos, né? A igreja continua. O livro de Atos, ele não acabou ainda. Por isso que ele para sem terminar, porque ele não terminou ainda. Nós somos essa manifestação, esse movimento do Espírito Santo. Nós fazemos parte do livro de Atos. Tinha um ministério, inclusive no passado, criou-se um ministério de missões chamado Atos 29, né, que seria a continuação do movimento do Espírito Santo que acontece lá no Pentecostes. Tá? Atos capítulo 2, a partir do verso de número 1, diz assim. Vou colocar aqui para vocês irem acompanhando. Vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Verso 5. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia a falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, judeu da Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. E o verso de número 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Deixa eu explicar para vocês o que estava acontecendo. Essa época era a época das festas. Então, Jerusalém estava tomada. Para você ter uma ideia, viviam ali em Jerusalém e nos arredores aproximadamente 300 mil pessoas. Isso é o que os estudos indicam. Aproximadamente 300 pessoas habitavam ali, nas regiões ali próximas de Jerusalém. Na época das festas, que era a época da Páscoa, a época da festa das primícias, e também essa época que era uma festa da colheita, que era uma época importante também de festas, era tanta gente que ia para Jerusalém, que chegava-se ao número de mais de 1 milhão de visitantes. Então a cidade ficava, você imagina, Jerusalém não é uma cidade tão grande. Imagina como que ficava Jerusalém, não tinha lugar para andar, né? Então a época
essa época em que acontece o Pentecostes era uma época de festas. E por ser uma época de festas, era uma época que Jerusalém estava tomada. Haviam muitas pessoas de todos os lugares, é por isso que o texto cita pessoas de vários lugares, porque a cidade estava completamente lotada, completamente tomada por pessoas que vinham visitar, por pessoas que eram religiosas, ou pessoas que vinham para as festas. Era uma época de festas, né? Então, pessoas vinham de todos os lugares do mundo e aquela região estava completamente tomada. Os discípulos, eles estavam dentro de uma casa, conforme Jesus pediu para que eles ficassem. Jesus pediu para que eles não saíssem de Jerusalém e que eles permanecessem ali, até que do alto eles fossem revestidos, capacitados, cheios do Espírito Santo do Senhor. O que Jesus falou para eles é: vocês fiquem em Jerusalém, vocês permaneçam em oração, até que o Espírito de Deus se manifeste na vida de vocês. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus se manifestar na vida de vocês, vocês então iniciam o trabalho de vocês, o trabalho da igreja, a missão de vocês. E eles ficaram lá. Quando chegou o dia, e é o verso 1 que vai falar a respeito disso, no dia que se cumpriu, né, o Pentecostes, no dia do cumprimento da promessa, né, diz lá no verso de número 1, está escrito assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ou seja, quando chegou o dia, todos estavam em oração, todos estavam juntos no mesmo lugar, e o Espírito Santo se manifestou na vida deles. Eu creio que, assim como eu, você também quer que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus se manifeste na tua casa, na tua família. Nós temos orado por isso. Nós precisamos, nós desejamos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós queremos que o Espírito Santo de Deus se manifeste sobre a vida de todos nós. No entanto, é necessário que a gente entenda algumas coisas, que a gente compreenda alguns princípios sobre isso. E o primeiro princípio é exatamente este: a manifestação do Espírito Santo ocorre no tempo de Deus. É interessante porque começa assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Ou seja, havia um propósito de Deus. As coisas não acontecem quando nós determinamos ou quando nós queremos. Uma das coisas que nós temos aprendido sobre o Espírito Santo, e isso é importante você aprender, é que é o Espírito Santo que nos lidera, não somos nós que lideramos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla a nossa vida, não somos nós que controlamos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem a agenda, não somos nós que temos a agenda. Não somos nós que marcamos o dia e a hora em que o Espírito Santo de Deus irá se manifestar. Lembra que quando Jesus falou com os discípulos, ele disse assim: permaneçam em Jerusalém, permaneçam em oração, permaneçam em obediência à palavra, permaneçam juntos, até que do alto vocês serão revestidos com o poder do Espírito Santo de Deus. Primeira lição que a gente aprende olhando para esse texto é justamente isso. Não somos nós que controlamos os tempos ou as épocas em que o Espírito Santo de Deus irá agir. Deus tem falado para nós: permaneçam em oração. Deus tem mostrado isso para nós aqui. Permaneçam buscando a presença de Deus. Permaneçam colocando o coração de vocês diante do Senhor. Permaneçam buscando o derramamento do Espírito Santo do Senhor. Quantas vezes eu já fiquei me perguntando, me questionando: nossa, Deus não vai agir, Deus não vai se manifestar, a gente tem trabalhado tanto, nós temos buscado tanto ao Senhor, será que Deus não vai agir? Será que Deus não vai fazer o milagre? Será que Deus não vai derramar o seu poder sobre nós? Será que Deus não irá mudar essa história? Quantas vezes eu questionei a respeito dessas coisas? Mas a maturidade vai nos ensinando. E uma das coisas que nós aprendemos é que Deus age na hora certa, no modo certo. E nós não temos controle da agenda. É no tempo de Deus. Eles estavam em oração. E diz o texto bíblico que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, naquela hora, naquele momento, em que o Espírito Santo de Deus havia determinado que ele iria se manifestar, ele se manifestou. Primeira lição que eu e você devemos trazer ao nosso coração é que a manifestação do Espírito Santo de Deus, ele não ocorre no nosso tempo.
ele não ocorre da nossa forma, ele não ocorre como nós planejamos. Ele não vem de acordo com as nossas previsões ou as nossas probabilidades. O Espírito Santo de Deus, ele é livre. Está lá escrito em João capítulo 3, quando apresenta o Espírito Santo como vento, diz, o vento sopra aonde quer. Não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O vento, ele sopra aonde ele quer. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai. Nós não temos controle, nós não temos gerência sobre o Espírito Santo de Deus. A igreja de Cristo, ela é guiada pelo Espírito. Ela não guia o Espírito. A igreja de Cristo, ela é sustentada, ela é controlada, ela é administrada pelo Espírito Santo de Deus, e não o contrário. Primeiro princípio fundamental para você que tem buscado o derramamento do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, é você ter uma plena convicção de que o Espírito do Senhor é que está à frente. Por isso que Jesus, quando ele leu aquele texto que está lá em Isaías 61, em Lucas capítulo 4, falando sobre Jesus, Jesus abre o pergaminho, ele vai ler um texto de Isaías 61, diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, ele é autoridade sobre a minha vida. Ele exerce liderança sobre a minha vida. E isso é um ponto importante para você entender sobre o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele, na condição humana que ele viveu aqui entre nós, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele viveu o tempo todo controlado, conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, tudo que ele fez conduzido pelo Espírito. O controle estava nas mãos do Espírito. Tanto que quando os discípulos chegam a perguntar uma hora para ele, Senhor, quando que o Senhor vai voltar? E ele diz, não compete revelar estas datas, estas horas, estes momentos, porque isto pertence a Deus. Lembra que naquele momento Jesus estava vivendo condição humana. Jesus estava sujeito à humanidade. Ele tinha se esvaziado da sua condição divina. E o Espírito Santo de Deus não o havia revelado. E não competia ao Senhor Jesus Cristo tomar uma decisão de liderança, de ver isso ou aquilo, porque isso era competência do Espírito Santo de Deus. Primeira lição que você precisa aprender é que você busca Deus, você coloca a tua vida diante do Senhor, você faz aquilo que o Senhor pede para você fazer, mas você não controla o Espírito Santo. É o Espírito Santo que controla e que lidera e que guia a sua vida. Esse é um primeiro princípio fundamental do teu caminho com o Senhor. Um segundo princípio fundamental que nós aprendemos sobre a manifestação do Espírito Santo é essa. A manifestação do Espírito Santo ocorre por meio da obediência à palavra de Deus e pela oração. Duas coisas que aconteceram nesse texto que nos ensinam sobre isso, fundamental, sobre a manifestação do Espírito Santo, é que era necessário que eles obedecessem à ordem de Jesus, e era necessário que eles estivessem em oração. Certo? E isso ficou muito claro. Se você quer a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida, há dois princípios que você não negocia. É o princípio da palavra e o princípio da oração. Por isso que as 2 últimas semanas do nosso tempo de jejum, na semana anterior, nós lemos o Evangelho de Marcos, né? Nós buscamos na palavra de Deus, e nesta semana nós estamos orando. Nessa semana, para você que de repente está aqui com a gente agora, não está sabendo ainda do nosso tempo de jejum dessa semana, você pode fazer conosco. Nós estamos durante 3 vezes ao dia, dobrando os nossos joelhos aonde a gente estiver e orando ao Senhor. Se eu estiver na empresa, eu vou lá no banheiro, em algum lugar discreto, e eu dobro meu joelho. Pode ser 30 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 10 minutos, pode ser 1 hora. Não sei o tempo. Mas 3 vezes ao dia é o nosso desafio, é o nosso tempo de jejum. 3 vezes ao dia nós iremos prostrar, dobrar os nossos joelhos e buscar ao nosso Deus. Nós estamos fazendo o quê? Estamos orando, buscando a manifestação do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai se manifestar na tua vida, meu irmão e minha irmã? O Espírito Santo de Deus, ele irá se manifestar na sua vida através da obediência à palavra e a obediência
a oração. O chamado de Deus para você orar. Tem um monte de gente querendo que o Espírito Santo se manifeste na sua vida, tem um monte de gente querendo ser instrumento de Deus, querendo ser usado poderosamente por Deus, tem um monte de gente querendo milagres de Deus, querendo que a sua vida mude em Deus, mas não está atentando para esses dois fatores que são essenciais: a palavra e a oração. Quer ver mudança na sua vida? Palavra de Deus sendo cumprida, oração sendo praticada. É assim, esse é o caminho. É simples, é simples. Não é fácil, não é fácil. Às vezes é mais fácil você subtrair algum tipo de alimento, você subtrair algum tipo de bebida do teu alimento diário, do teu alimento semanal, do que você propor ao teu coração a oração e a obediência à palavra do Senhor. Tenho certeza que muitas pessoas tiveram dificuldade em ler o Evangelho de Marcos. Apenas 16 capítulos, mas tiveram dificuldade. Tenho plena convicção de que muitas pessoas estão encontrando dificuldades em dobrar os seus joelhos 3 vezes por dia e orarem ao Senhor. Ainda que fosse 30 segundos. Só dobrar o joelho, fazer uma oração e levantar-se. Só se prostrar diante do Senhor. Abrindo aspas aqui, que todas as pessoas que não têm condições por uma questão de saúde, alguma impossibilidade que tenha, não há necessidade de dobrar o joelho, de se prostrar dessa forma. Tem outras maneiras que você se prostra diante do Senhor também, tá? Fecha aspas. Então, se você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, se você quer que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida, comece a atentar para esses dois princípios fundamentais da nossa aproximação de Deus, para que sejamos cheios do Espírito. Obedecer a palavra do Senhor e praticar uma vida de oração. Isso é essencial para a nossa vida e para a nossa caminhada. Uma terceira lição que nós aprendemos, um terceiro princípio que nós aprendemos nesse texto que nós lemos aqui, você veja ali no texto, né? Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém e ficassem em oração. Ou seja, a palavra de Jesus e a oração. E eles fizeram exatamente aquilo que o Senhor pediu para que eles fizessem. Terceira lição que eu quero compartilhar com você é essa aqui. A manifestação do Espírito Santo ocorre no meio da comunhão. Enquanto há divergência, enquanto há falta de perdão, enquanto há discussões, enquanto há falatórios, enquanto há fofocas, enquanto há disque, né? Enquanto as pessoas ficam se confrontando, ficam arrumando confusão umas com as outras, enquanto as pessoas não têm prazer em estar juntos, o desejo de orar uns pelos outros, enquanto as pessoas não abençoam umas outras, ficam reclamando e difamando umas outras, o Espírito Santo de Deus não se manifesta. É um impedimento. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na unidade. É tão impressionante a palavra de Deus, né? Porque se você olhar lá no Salmo 133, que é um salmo que fala sobre a comunhão, começa assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que maravilhoso. Aí ele diz no verso seguinte: é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, que escorre pela orla de suas vestes. Olha só, há uma aproximação da comunhão com a unção, com o derramamento do óleo que era o símbolo do Espírito Santo. Há uma junção aqui. Há uma necessidade extrema, e não é fácil, da gente caminhar junto, da gente abençoar a vida um do outro, da gente se aproximar, da gente ser bênção na vida uns dos outros, de não ficarmos arrumando intrigas, confusões, discussões, falatórios, fofoca, falando um da vida do outro, de nós perdoarmos. A Bíblia está cheia disso, né? Desde a oração que Jesus nos ensinou, perdoai uns aos outros. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, sujeitai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, né? Procure ter paz uns com os outros, né? Paulo chega a dizer, olha, aqui não há nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nós somos todos um em Cristo. É na unidade, há um só corpo, né? A palavra de Deus vai dizer, há um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Ele age no meio de todos, ele opera no meio de todos. Todos nós. A mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você.
O pé não pode dizer para o olho, eu não preciso de você. É isso que a Bíblia nos ensina. Quando Paulo escreve, por exemplo, para a igreja de Corinto, que era uma igreja abençoada, a primeira carta, Paulo está muito preocupado com aquela igreja por conta das desavenças, das discussões, das divisões que há no meio daquele povo, certo? Tantos problemas que aquele povo tem de relacionamento que estava impedindo que aquela igreja se tornasse aquilo que ela poderia ser nas mãos do Senhor. Sabe que quando nós começamos a criar muitas complicações, nós impedimos o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Impedimos o derramamento do Espírito Santo sobre a casa do Senhor, sobre a igreja do Senhor. Eu lembro de um texto do Antigo Testamento que o pessoal tinha ido para uma guerra e quando eles terminaram a guerra, Deus falou que não era para trazer nada de lá, que aquilo lá era entregue aos ídolos e tal. E teve uma das pessoas que estava nessa guerra que acabou trazendo uma imagem, uma valor, alguma coisa. E quando ele chegou, como não podia trazer, e ele chegou com aquilo escondido, ele enterrou debaixo da tenda dele, debaixo da casa dele. E, de repente, o povo de Deus começou a perecer. As coisas começaram a dar errado. E aí vai pergunta aqui, pergunta ali, até que eles descobriram que as coisas estavam dando errado. Por quê? Porque havia alguma coisa que estava enterrada ali no meio do povo e que não era algo que agradava a Deus. E que estava impedindo que a bênção de Deus fosse derramada sobre todos. Será que não existe alguma intriga, alguma confusão, algum ranço, alguma coisa, alguma ferida que está aberta no nosso coração? Será que não existe alguma coisa que está atrapalhando o derramamento do Espírito Santo na comunidade, atrapalhando o derramamento do Espírito Santo na nossa família, na nossa casa, impedindo o agir de Deus, a manifestação de Deus no nosso meio? Será que não existe alguma coisa que está impedindo a manifestação de Deus no nosso meio? Nós devemos olhar e colocar a nossa vida diante do Senhor. Por quê? Porque a manifestação do Espírito Santo ocorre no meio da comunhão. Ocorre no meio da comunhão. E o quarto princípio, hoje são 4, que eu queria lembrá-los aqui, é esse. A manifestação do Espírito Santo de Deus, quando ela acontece, ela sempre nos leva a testemunharmos as maravilhas do amor de Deus. Eu gosto desse último verso, né? Porque o texto ele fala assim que eles foram visitados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre eles ficaram cheios do Espírito Santo, e quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, diz que eles começaram a falar em outras línguas, tá? Aqui, aqui tem uma coisa que você precisa saber. Porque alguns lugares, às vezes você vai ouvir alguma pregação, e o pregador vai estar falando sobre língua dos anjos, sobre o fenômeno de falar em línguas, a língua dos anjos, e ele vai citar esse texto. Mas esse texto aqui, ele não serve para isso, tá? Eu acredito que existe a língua dos anjos, que nós podemos falar em outras línguas, né, que não são daqui da terra, né, são línguas celestiais. Eu acredito, eu já tive essa experiência, isso também se manifesta em mim, esse falar em línguas estranhas, em línguas de anjos, enfim, em algum momento que eu estou orando, Deus ele se manifesta e isso acontece, tá? É para minha edificação. Acontece no meu momento de oração. Só que nesse texto aqui, esse falar em outras línguas não é falar língua dos anjos, não é falar línguas espirituais. É que as pessoas que estavam ali, eram aproximadamente 120 pessoas que eram seguidores de Jesus, que estavam em oração, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a proclamar as maravilhas de Deus em outras línguas. E se você ler ali abaixo, você vai ver que cita um monte de povos, um monte de pessoas, cretenses, árabes, pessoas da Capadócia, Porto, província da Ásia, medos, elamitas, há pessoas de todos os lugares ali, habitantes da Mesopotâmia, pessoas de todos os lugares ali, e de outros povos, da Frígia, da Panfilha, enfim, de todas as partes da Líbia. Então, Cirene, são pessoas de todos os povos, são línguas diferentes. E o fenômeno que aconteceu foi o seguinte: quando eles foram cheios do Espírito Santo, quando houve a manifestação do Espírito Santo sobre eles, cada um deles começou a falar
Eles estavam falando, por exemplo, vamos imaginar que todos eles fossem brasileiros. Eles estavam falando cheios do Espírito Santo em português, mas as pessoas estavam ouvindo cada um na sua própria língua. Olha que coisa extraordinária. Eles estavam falando das maravilhas de Deus, porque a manifestação do Espírito Santo nos leva sempre a falar das maravilhas de Deus. Uma pessoa não pode dizer que ela está cheia do Espírito Santo, fofocando, falando mal da vida dos outros, falando mal de tudo, não vendo nada bom em nada, certo? Reclamando da vida, reclamando de tudo, murmurando o tempo todo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que recebeu a manifestação do Espírito Santo, ela fala das maravilhas de Deus, das maravilhas do Senhor. Eu já fui visitar pessoas no hospital, pessoas muito doentes, pessoas até em estado terminal. Eu saí muito mais abençoado e edificado do que eu muito mais recebi do que eu dei. Por quê? Porque eram pessoas que estavam em Deus, eram pessoas que tinham uma plena comunhão com Deus, que o Espírito Santo de Deus se manifestava na vida delas, e que elas, às vezes, passando até por momentos de dor, de dificuldade, de luta, mas a palavra que saía da boca delas eram palavras que manifestavam a glória de Deus. Você já percebe? Porque cada um dá o que tem, né? A gente dá sempre o que a gente tem dentro da gente. Não é fora que influencia a gente. É a gente que tem que influenciar aqui fora. Né? Sai daqui de dentro, daquilo que está no nosso coração, na nossa vida. Então, uma maneira de você ver se o Espírito Santo de Deus está se manifestando na sua vida é você ver que tipo de palavra está saindo da sua boca, que tipo de conversa você tem, que tipo de como que você lida com as coisas, como que você está lidando com tudo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que o Espírito Santo de Deus se manifesta na vida dela, ela fala das maravilhas de Deus. Ela chega num lugar, está todo mundo reclamando, todo mundo gritando, todo mundo berrando, todo mundo maldizendo, todo mundo murmurando, e ela chega e ela diz: glória a Deus, porque Deus está no controle. O nosso Deus nunca saiu do controle. Ele é Senhor sobre toda a terra, e tudo ficará bem para a honra e glória do Senhor. O texto bíblico diz que esses homens e mulheres cheios do Espírito Santo, eles começaram a manifestar as maravilhas do Senhor, a proclamar as maravilhas do Senhor, e cada pessoa de cada lugar diferente ouvia na sua própria língua. Olha que fenômeno maravilhoso. É como se eu tivesse falando em português e de repente passa aqui um italiano, né, uma pessoa italiana, e ele ouve aquilo na língua dele. E aí está passando um chinês e ele ouve na língua dele. Olha que milagre extraordinário do Espírito Santo, que agir extraordinário do Espírito Santo de Deus. Cada um que passava ouvia na sua própria língua. Sabe o que significa isso? Significa que a linguagem, olha aqui para mim, a linguagem do Espírito é universal. Olha que tremendo. A linguagem do Espírito Santo é universal. Eu não sei se você já teve contato de estar com uma pessoa de uma outra nação que não fale português, e mesmo que você não entenda a linguagem dela, mas a manifestação do Espírito Santo na vida dela te transforma, te move. Você é tocado pelo poder do Espírito Santo, porque a manifestação do Espírito Santo de Deus é universal. É uma linguagem única. Se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo irá entender, compreender, ser cheio do poder de Deus, ser tocado pelo poder de Deus que está em você. Porque a manifestação do Espírito Santo de Deus é universal. Louvado seja o nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero, em nome de Jesus, que você seja cheio do Espírito Santo e do poder de Deus. Eu quero que Deus complete a tua vida e que, assim como Jesus falou, lá em João capítulo 4, quando ele encontrou com aquela mulher samaritana, Jesus disse para aquela mulher o seguinte: eu tenho uma água que se eu der para você, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Espírito Santo é essa água viva, essa fonte de água viva, que quando é colocada em nós, ela jorra para a vida eterna. É abundante. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre a tua vida, te encha, que Deus complete a obra dele na tua vida e que o Espírito Santo de Deus se manifeste sobre você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Que o amor e a graça do Senhor
estejam sobre você. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esta noite, por este lugar. Obrigado pela vida de cada um que está aqui. Eu louvo ao Senhor, Pai, e agradeço. Muito obrigado, Senhor. Estamos muito felizes hoje de estarmos aqui, Deus, recebendo a Tua palavra, sendo tocados, Deus, pelo Teu Espírito Santo, sendo visitados pelo Teu amor poderoso, Pai. Abençoe cada um que está aqui. Derrama, Deus, da Tua graça. Manifesta, Deus, a Tua glória. Ilumina, Deus, a vida de cada um. A família, Pai, de cada um que está aqui. Eu coloco todos no Teu altar, Pai. Te agradeço por essa noite abençoada. Te agradeço, Senhor Deus, por esse momento maravilhoso que nós temos aqui para estarmos juntos, buscando a Tua face, Pai, e aprendendo mais sobre o Teu Espírito. Manifesta o Teu Espírito Santo sobre cada um. Manifesta o Teu Espírito Santo sobre esta casa. Manifesta o Teu Espírito Santo sobre a vida desta família. Sobre a vida, Pai, deste Teu servo, desta Tua serva, que estão aqui, Pai. Nós estamos juntos e pedimos que o Senhor encha esse templo com a Tua glória. Pedimos que o Senhor encha cada vida com a Tua glória e com o Teu poder. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a todos, Pai. Quero colocar todos os pedidos de oração que foram feitos aqui, diante do Teu altar, diante da Tua presença. Pedir ao Pai que o Senhor esteja abençoando, Pai, cada pedido de oração. Obrigado pela vida da Rafa, continua agindo na vida dela. Abençoe, Senhor Deus, a mãe do Irã, Pai. Derrame, Deus, a Tua graça e o Teu poder sobre a vida, Senhor Deus, dela, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus, o pai do Antônio. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Derrame a Tua graça, Pai, sobre ele. Abençoe, Senhor Deus, o Vitor e a Priscila. Abençoe a Meire, abençoe a todos, Pai. Todos que estão aqui conosco, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Todos que estão fazendo aniversário, todos que estão, Senhor Deus, precisando de um milagre, de uma graça do Senhor. Abençoe, Deus, esta casa, essa família que está passando por qualquer dificuldade, que o Senhor esteja suprindo em todas as coisas, Pai. Enche-nos com o Teu Espírito Santo e com o Teu poder. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos pela Tua presença aqui. Que Deus abençoe muito a tua vida. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, da gente poder estar junto, poder caminhar junto e aprender a palavra do Senhor, tá? Que o Espírito Santo do Senhor esteja alimentando e cuidando do teu coração. Nós vamos embora agora, eu vou dar a bênção, né, para vocês. Fiquem firmes no jejum, exercite, tá? Uma pessoa diz, pastor, mas 3 vezes eu não tenho conseguido. Se você consegue uma vez, é bom. Se você consegue 2 vezes, é excelente. Se você conseguir 3 vezes, é perfeito. Mas dobre os teus joelhos e busque a Deus em oração. É para o teu bem. Vai favorecer a você mesmo. Vai abençoar a tua própria vida. Peça para que Deus derrame o Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a igreja dele. Continue servindo a Deus, adorando ao Senhor todos os dias, tá? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Uma ótima noite para todos. Um abraço, em nome de Jesus.